Efésios. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa, por gentileza. Aí. Efésios capítulo 1, versos 5 a 10. A palavra de Deus diz assim: nos predestinou em amor para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Ok. Hoje, então, continuando o texto de Efésios, eu vou pensar só duas coisas, porque tem muitos desafios aqui, mas o meu desejo é pensar com vocês sobre efeitos e desafios da redenção. Eu vou colocar apenas dois, já são mais do que suficientes para irmos para casa pensarmos sobre a nossa vida. Efeitos e desafios da redenção. Na verdade, nós vimos na semana passada uma igreja abençoada, começando no capítulo 1 de Efésios, e a gente viu, entre outras coisas, que a igreja é abençoada com todo tipo de bênção espiritual. Nós vimos os detalhes disso, recebemos da parte de Deus, é um resumo, né? Na verdade, o verso 3, dando à igreja tudo aquilo que ela precisa, todo tipo de bênção espiritual. Mutatis mutandis seria a mesma coisa que Pedro nos diz, que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para desenvolver a nossa vida e piedade. Também nós vimos que uma igreja abençoada, aquela que o foi, com bênçãos amorosamente objetivas. Então, dentro da objetividade de Deus, não foi uma eleição ou uma predestinação à toa a esmo. Deus nunca fez isso. Ele foi em termos de santidade e de irrepreensibilidade. E as especificidades disso, como a santidade é algo diferente, e a irrepreensibilidade as nódoas, né? E que entre uma e outra, todos nós precisamos aprender a vivermos vidas diferentes e nas nossas relações não termos nódoas. Porque é para isso que a gente foi eleito. E por fim, as bênçãos amorosamente paternas. Se nós recebemos algo em Cristo Jesus, foi por causa do amor do Pai em relação à sua igreja. A igreja não deve amputar do exercício da sua espiritualidade sadia a presença do Pai, onde de quando em quando parece que a gente exerce uma espiritualidade exclusivamente em Cristo, como se o Pai não existisse, não fosse Ele que tivesse enviado o Filho, e muito menos Ele que tivesse sofrido e não poupado o seu próprio Filho, e não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. O Pai é quem nos dá, e a gente sabe disso porque a gente experimenta a paternidade ainda diante de uma natureza corrompida, sendo santificada, mas ainda com a presença do pecado. Ainda assim a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, né? Então, o próprio Jesus Cristo disse: se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos filhos, porque ninguém vai dar pedra se um filho pedir pão, e ninguém vai dar uma cobra se um filho pedir um peixe. Se nós sabemos, na nossa paternidade, pais e mães, né, exercer a sua paternidade em relação aos filhos, que dirá Deus, nosso Pai Celeste. Então a gente tem que aprender a pedir do Pai aquilo que amorosamente Ele já nos deu com o Filho, e certamente nos dará todas as coisas. Eu fico pensando quantos das nossas solicitações e pedidos são feitos ao Pai. E Jesus Cristo mesmo disse: peça ao Pai em meu nome e eu vou-lhe concederei. Então, essa foi, em linhas gerais, né, aquilo que nós aprendemos semana passada, uma igreja abençoada. Hoje eu queria trabalhar sobre o conceito de redenção. Tem muita coisa sobre ele, por isso eu espero trabalhar com clareza apenas dois sobre efeitos e desafios da redenção. E o primeiro efeito e desafios da redenção é o perdão. Verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Muito bem. A palavra redenção, na verdade, ela significa o resgate de um prisioneiro, o resgate de um escravo,
Deus, certamente, naquele momento, desde o Antigo Testamento, se utilizava, era de uso comum, mesmo fora do povo de Israel, a terminologia redenção. Quando se redimia alguém que estava, por exemplo, condenado à pena de morte, merecida por algum crime executado. Eu vou repetir isso. Redenção era a libertação de um homem que estava condenado à pena de morte, merecida por algum crime executado. Nenhum santo precisa de redenção. Deus redime transgressores. Deus redime pessoas más. A redenção pressupõe que nós não somos bons, que obrigatoriamente existe uma maldade onde há uma pena de morte estabelecida merecidamente sobre nós, e é por isso que nós precisamos de redenção. Quem ainda não entendeu o tamanho da sua maldade, ainda não entendeu o tamanho da bondade de Deus. Quem não entendeu que tem uma pena de morte merecida pelas transgressões executadas por nós, ainda não entendeu que precisa ser redimido por Cristo Jesus. Aliás, só para incentivar cada um de nós, a Bíblia diz que não existe amortização de dívida. Cuidado com isso, é um conceito completamente estranho à Escritura. Aquele que erra num só ponto da lei, deve toda a lei. E nenhum de nós tem as condições que houve em Cristo Jesus de dizer: quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém convenceria Jesus Cristo de algum pecado, porque ele não os tinha. Nasceu absolutamente santo, permaneceu santo, morreu santo e continua santo. Só ele, ninguém mais. Então, se em maior medida ou menor medida todos nós somos transgressores, não tem amortização de dívida. Todos nós somos devedores 100% da lei. Essa é a maldição da lei sobre nós. Ela exige que a obediência seja completa. Não tem 99%, você pagou 90%, e aí tira lá o juro espiritual, que você está quase lá e Deus veio e completou. Isso aí não existe. Ou paga tudo, ou deve tudo. Como a gente não pagou tudo, a gente deve tudo. Nesse sentido, Deus redime pessoas más. Por que eu estou enfatizando com isso? Porque a transgressão, que é um desvio da verdade ou da justiça, na verdade, há uma lista, não final, mas certamente uma lista real na carta inteira que Paulo está escrevendo aos Efésios. Uma lista destes desvios e transgressões. As pessoas, os Efésios, por exemplo, não é uma lista final, né? Seguiam o curso desse mundo, aquilo que o mundo faz contra Deus, eles também faziam. Seguiam as inclinações da carne, aquilo que a carne, humanamente falando, eticamente, faz contra Deus, eles também faziam. Seguiam a vontade dos pensamentos. Olha que curioso, Jesus Cristo diz: eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. Nós não temos o direito de pensarmos o que quisermos, nem antes da conversão, nem depois, nem no céu, nem nunca. Os nossos pensamentos precisam ser depois de Deus, sempre aqueles que Ele autoriza. É por isso que na carta ele vai dizer a importância de aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Se existe alguma coisa justa, irrepreensível, ele faz uma lista de coisas lá. Estas coisas, se há alguma virtude, algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, de cara, se tem alguma coisa que está errada no nosso pensamento, você tem que jogar fora. A gente não tem esse direito. Está vendo como a gente é transgressor? Na verdade, vaidade dos pensamentos contra Deus. Ele fala: por que vocês vão continuar na vaidade dos seus pensamentos, como os gentios pensam coisas vãs? Cristãos redimidos não pensam as mesmas coisas que aqueles que não foram redimidos pensam. Veja que curioso. Por isso a transgressão. E por isso que às vezes existe dificuldade no meio da igreja, porque às vezes nós queremos nos parecer, não só nas práticas, antes delas, nos pensamentos. Os nossos pensamentos parecem que não refletem os pensamentos de Deus, mas refletem mais os pensamentos daqueles que são contra Deus do que daqueles que são a favor de Deus. Interessante. E entre eles, a mentira, a palavra torpe, cobiça, avareza. E a lista é enorme aqui na carta aos Efésios, embora ela não seja final. O ser humano é caído. O ser humano caído é mau. E por ser mau, caído ou não, mas ele é caído, ele precisa ser responsabilizado pelas suas ações. Na verdade, existem escolas, eu não vou explorar esse ponto aqui, mas enfim, eu vou deixar aberto aqui, tá? Mas a afirmação é categórica. Existem escolas dentro da psicologia, da filosofia e da sociologia que dirão que o homem não é responsável pelos seus atos. A responsabilidade, em última instância, estaria ou nos genes, ou no ambiente, ou em alguns de seus pais. Seria, na verdade, uma responsabilização por algum agente interno, desde que seja biológico, não seja ele,
ou por algum agente externo, que seja qualquer um que não seja ele. Na verdade, o ser humano está buscando, claramente, uma inimputabilidade jurídica diante de Deus. Veementemente, isso não é real. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos. E antes de você citar qualquer exemplo, só pense se isso não cai na exceção ou não, porque a galera gosta de pegar exemplos espúrios, que são absolutamente excessivos, para dizer que aquilo ali é regra. Não é, o ser humano responde por si. Então, o ser humano é responsável pelas suas ações, deve responder por ela de maneira substitutiva ou deve responder por ela de maneira pessoal. De maneira substitutiva ele vai ser resgatado, redimido, ou de maneira pessoal ele será penalizado. O fato é que Deus vem resgatar transgressores e não gente boa. Na igreja não existe gente boa. No mundo não existe gente boa. Só teve um e mataram. E não fomos nós. Não que mataram, não fomos nós e esse que era gente boa. Só um. Então, na verdade, a grande pergunta, já que a gente entende, eu espero que assim entendamos, que a redenção obrigatoriamente pressupõe que somos maus, todos nós somos maus. Se ainda não entendeu, talvez é por isso que você não entenda a importância da redenção, mas falou de redenção, falou de gente má, falou de transgressor da lei. A grande pergunta agora é como essa transgressão, esse resgate acontece. Deus é um Deus pedagógico, Deus é um Deus ilustrativo. E, na verdade, a palavra redimir significa, anote aí, literalmente levar embora. Isso é muito importante para nós. A palavra redimir significa levar embora. Para redimir no Antigo Testamento, alguém que estava penalizado de pena de morte por algum crime que ele havia cometido, e ele seria executado. No caso, esses somos nós que cometemos esses enormes crimes, e Deus iria então responsabilizá-los. Deus faz isso então usando 2 animais no Antigo Testamento, 2 bodes, para ilustrar a redenção. Um bode morria e o sangue então seria derramado no propiciatório. Tá, essa palavra é estranha, né? Então vamos lá, é uma caixa de sapato com coisas dentro. Oh, meu Deus, traduzir para qual idioma? Nenhum, fica quieto aí. Esses negócios aqui fica falando sozinho, né? Então, a caixa de sapato é onde dentro estavam as tábuas da lei, ok? Ali era a Arca da Aliança, dentro as tábuas da lei. Se não tivesse nada, se aquela caixa de sapato tivesse com a tampa aberta, a lei estaria exigindo, só pode chegar lá quem executa plenamente a lei. Quem não executasse plenamente a lei seria morto. Resultado, nenhum de nós pode. Então, a tampa da caixa de sapato é aquilo que a gente chama de propiciatório. É um nome estranho. Propício a. Preste bem atenção. Não existe propiciação sem sangue. Deus não é propício a absolutamente ninguém que não tenha derramado sangue. É importante porque eu acho que tem gente que imagina que pode ser amigo de Deus sem o sangue de Jesus Cristo. Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com ele juntamente todas as outras coisas que precisamos. Deus vai dar tudo aquilo que precisamos em Cristo, no sangue de Cristo. Ele não poupou o sangue de Jesus para que, através do sangue de Jesus, ele se tornasse propício a nós. Porque sem o sangue de Jesus, sem derramamento de sangue, Deus não é propício ao ser humano. Deus é contra o ser humano. Então, se você quer ter algum tipo de relação com Deus sem Cristo, ela está absolutamente fadada ao fracasso. Obrigatoriamente você vai receber alguma coisa que não a propiciação. Deus não é favorável. Troca propiciação por favorável, que talvez é um nome que a gente use mais. A favorabilidade de Deus. Deus não é favorável a ninguém se não for pelo sangue de Jesus Cristo. Excluiu o sangue de Jesus Cristo, excluiu o Pai automaticamente, mas não excluiu a ira dele. Por quê? Porque o ser humano errou, ele é transgressor, todos precisaremos comparecer diante do tribunal de Deus para responder pelo bem ou mal que nós fizemos por intermédio do corpo. Então, esses animais, um deles morria, era um bode, né? E o sangue era derramado nesse propiciatório para que Deus, à luz do sangue,
não pegasse as tábuas da lei e exigisse de nós, porque nós não temos competência para obedecer. Então, isso é a propiciação. Mas tinha um outro bode, e me interessa outro bode também, né? Porque o outro bode impunha-se sobre ele as mãos, e libertava esse bode para o deserto, para que, anote, nunca mais esse bode achasse o caminho de volta. Então, na verdade, aqui obviamente que o significado é alegórico, nesse bom sentido, pictórico, né? De uma imagem, ilustrativo, pedagógico, de que, junto com este animal, onde era imposto a mão sobre ele, vivo, e orava sobre ele, os pecados de quem esse animal representava iam sobre eles e ele iria para o deserto e não voltava mais. Significa que os pecados de quem esse animal representava ia junto com ele para o deserto e não voltava nunca mais. Na verdade, o nome desse bode no Antigo Testamento é chamado de bode emissário. Eu vou ler o texto que fala isso. Mas o bode sobre que cair a sorte, porque eram dois, né? Um seria imolado, um seria morto e outro vivo para ir para o deserto. Então, o bode sobre que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico capítulo 26. O que significa que na pedagogia divina, quando a gente vai falar de uma redenção que pressupõe alguém que transgrediu a lei e que sobre ele está a pena de morte, que em algum momento será executada de maneira merecida, na pedagogia divina, para que esta pena de morte não fosse executada sobre nós, Deus então se utiliza desses dois bodes para executar a redenção. Um teria que ser morto e o outro levava os nossos pecados para o deserto. Os dois bodes, obrigatoriamente juntos, é que completam o conceito de redenção. Não é só o bode que foi morto, é também o bode que ficou vivo. Porque eu tenho a impressão que tem muita gente que imagina que redenção tem a ver só com a morte e não com esse bode que estava vivo. Não é isso que diz Levítico. A redenção com a pedagogia divina funciona com os dois bodes, o bode da propiciação e o bode da emissão. O bode da propiciação morre e o bode da emissão vive, mas bem longe daqui. Aqui não. Na verdade, acontecido isso, a penalidade, então, era paga sobre quem estava representado nesses dois bodes, e o povo, então, era remido, resgatado. Remido e resgatado é a mesma coisa, tá bom? Olha o que acontece representativamente, esses dois bodes estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Está pressupondo esse bode que foi para o deserto. Quando Cristo morre em nosso favor, ele pega os nossos pecados e leva lá para o deserto de maneira que nunca mais nenhum desses pecados volte a nos atormentar. Como, por exemplo, atormentava a Moisés, que havia matado aquele egípcio, e quando Deus chama a Moisés, ele diz, vai lá e fala, mas Senhor, eu matei. Moisés sabia, já tinha passado algum tempo que Moisés estava no deserto, abre aspas, 40 anos, tá? É o segundo 40 anos de Moisés, né? O primeiro ele estava lá na faculdade dos egípcios, o segundo ele estava no deserto. O segundo 40 anos de vida, depois disso, é que Deus aparece a ele e ele lembra, eu matei 40 anos atrás alguém. Tem muita gente assim, que não entendeu ainda que os pecados foram levados para longe. Quanto dista o Oriente do Ocidente. Assim é a compaixão com seus filhos. Assim ele se compadece daqueles que o temem. A distância do Oriente para o Ocidente é uma representação do infinito. Infinito só Deus, mas a distância entre nós e os nossos pecados é infinita. É essa a ideia. Antes que alguém pegue uma trena superpotente e queira medir a distância entre Ocidente e Oriente. Não é essa a ideia. É alegórica a ideia de que Deus coloca num lugar que nunca mais aqueles pecados chegarão perto de nós. Ou num outro texto ainda, do Antigo Testamento, desfaço, destruo, limpo as tuas transgressões como a névoa aos teus pecados.
Eu vou colocar numa outra tradução que eu acho que fica melhor para a gente entender, para você ter noção, né? Como se fosse uma nuvem, olha, presta atenção, varri para longe as suas ofensas, se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volta-te para mim, pois eu resgatei. Olha lá. Então, o conceito de resgate era, naquele segundo bode, varrer os nossos pecados para longe, para que nunca mais esses pecados voltem. Não é varrer para longe de maneira que eu faço uma maratona, pego um e trago de volta. É para nunca mais voltar. Então, redenção, remir, significa varrer para longe. Está fácil, não é difícil. A grande questão, então, é que o sangue de animais não serviria para dar essa redenção. Porque é impossível, diz o Novo Testamento, que o sangue de touros e de bodes remova transgressões. Por isso é que o sangue de animais, derramado lá no Antigo Testamento, eram ilustrativos e pedagógicos e apontativos para o perfeito sacrifício que aconteceria no sangue derramado naquele bode que era imolado, onde o sangue seria derramado sobre o propiciatório. Para, à luz daquele sangue, nós termos agora um Deus que era desfavorável a nós, e ele era justo e correto em fazer isso, e agora se tornou favorável a nós. Deus não se torna favorável a ninguém à parte de Jesus Cristo. E a todos a quem Deus se torna favorável não é por causa da pessoa, é apesar das pessoas. Porque ele se torna favorável a nós por causa de Jesus Cristo. É ele quem derramou o sangue por nosso lugar. Então, por que Deus é favorável a você? Se não existe Cristo Jesus imolado na sua espiritualidade, tem alguma coisa errada, irmão. Porque talvez você esteja achando que eu estou 20% bom, 15%, 10%, 30%. Ninguém obedece 100% à lei. Logo, todos nós somos 100% devedores. Se Cristo pagou, todos nós temos 100% da nossa dívida paga. Mas só em Cristo. Mas paga. Pelo derramamento do sangue de Cristo, então é que a nossa redenção se completa. Na verdade, o termo utilizado não é só redenção, é eterna redenção. Então, ele varreu para longe, eu poderia dizer assim, ele varreu eternamente para longe. Diz o texto assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, a redenção é uma vez só. A morte de Cristo foi uma vez só. E nunca mais nenhum escrito de dívida que era contra nós volta. Você já entendeu isso? Que até aquilo que você vai errar não vai voltar? É curioso, hein? Todo mundo gosta disso. Ok, eu também, né? Mas, eu vou dizer onde estão os desafios. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está vendo? Sendo justificados de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se nós queremos falar de um povo resgatado, um povo redimido, nós falamos de pessoas más. E que em Cristo, através da ilustratividade de 2 bodes, é aquilo que aconteceu no seu plano redentor, que é um bode foi imolado e o seu sangue derramado sobre a propiciação e o outro bode mandado para o deserto para nunca mais voltar. Assim, então, como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Jesus Cristo resgatou eternamente a sua igreja do cativeiro do pecado. Aplicação. Primeiro, deposite a sua fé exclusivamente na redenção. Tem uma perguntinha que eu gosto de fazer aqui, no pessoal que faz profissão de fé, me dê uma razão para você chegar no céu. E tem gente que se apanha nessa pergunta, é uma pergunta simples, né? Uma razão para eu chegar no céu, a gente tenta colocar, além de Cristo, alguma coisa mais. Não tem nada que não seja o sangue de Jesus, só isso. Qual é a razão para entrar no céu? Jesus, só. Se você ainda não entendeu isso, você não está pronto para ir para o céu. Porque o céu é a presença plena de Jesus Cristo, onde aqui, antes desta redenção ser aplicada a mim, eu não gosto de Jesus Cristo, eu transgrido a lei do Pai e não quero saber a respeito de Jesus Cristo, mas agora, com a redenção, meu coração é amansado, minha mente também, e eu começo a me relacionar e gostar. Pois é, o céu vai ser a plenitude dessa relação.
Se eu não gosto dessa relação aqui, por que eu vou querer ir para o céu, que vai ser plenitude de alguma coisa que eu não gosto aqui na terra? Não faz o menor sentido. Então, para eu ir para o céu, eu tenho que gostar de Cristo aqui na terra. Para eu ir para o céu, eu tenho que falar da minha fé depositada em Jesus Cristo, porque, afinal de contas, o sangue foi derramado, foi o dele, não foi o meu. Então, deposite a sua fé, diz a Bíblia, a quem Deus propôs, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Deus propôs no seu sangue como propiciação através da fé, tá vendo? Como é que a gente se apropria dessa propiciação? Pela fé, acreditando, ou melhor, reconhecendo, melhor dizendo, o crédito que existe em Jesus Cristo por aquilo que ele fez, derramando sangue por nós e levando os nossos pecados para bem longe. Deposite sua fé nele, irmão. Fale dele publicamente. Faça sua pública profissão de fé nele, porque quando a gente faz a nossa pública profissão de fé em Jesus Cristo, a gente faz a nossa pública profissão de fé vivo. Jesus Cristo fez a profissão de fé dele em nosso favor, morrendo. Veja que a nossa pública profissão de fé está bem mais fácil, né? Bem mais simples. É só dizer perante a igreja, não, eu reconheço que o sacrifício que me leva para o céu é o sangue de Jesus Cristo. Através dele, Deus se tornou propício a mim. E eu vou dizer, eu não tenho como sair disso até hoje. Se você quiser, você pode me dar um argumento melhor. Quem não fala é porque no coração tem reservas. Funciona assim, irmão. Quem não fala, no coração tem reserva. Só que com Deus, essa reserva não existe. Porque se você não falar agora, a Bíblia diz que todos haverão de ajoelhar e confessar no último dia, não mais para a redenção. A redenção está aberta só agora, em vida e nunca mais. Ok? Segundo, varra para longe. Gostou, né? Os nossos pecados foram varridos para longe. Então, os pecados dos outros contra você, varra também para bem longe. Por isso é que eu queria o conceito do segundo bode, não só do primeiro. Porque parece que no exercício das nossas relações, a gente admite que o sacrifício, o sangue de Jesus tenha sido derramado por nós e a gente se esquece do outro bodinho que tinha sido mandado para longe. Tem gente que aceita a morte do primeiro bode, mas fica com um monte de bode do lado. Negativo. Deus não aceita, no exercício da espiritualidade de ninguém, que algum dos bodes fique perto de nós. Um morre e o vivo para longe de nós. Se alguém pisou na bola, foi isso que Deus fez. Mas por misericórdia, Deus tem que ter muita misericórdia de todos nós, porque é impressionante como a gente tem dificuldade com isso. E eu nem estou fazendo menção a qualquer um de nós aqui, é só olhar para a Escritura, exemplos de pessoas que tiveram seus pecados perdoados por Deus, pelo grande rei lá, e ele não teve a capacidade de perdoar pecados de pessoas que fizeram, e eu contei, eu fiz a conta, 600 mil vezes menores. Aquele camarada que foi diante do rei e tinha uma dívida e o rei diz, seu pecado está perdoado, e ele sai faceiro. Quem que não gosta de ter sua dívida perdoada? Uma dívida impagável de 600 mil vezes mais. Qualquer um gosta disso. Numa época em que aqueles que deviam, teriam e poderiam ter a sua própria família empenhorada na prisão para poder pagar aquela dívida. Não era uma dívida só dele. Você imagina, hoje em dia o camarada faz a dívida, bicho, no Brasil você faz o que você quiser, que não acontece absolutamente, sei lá, se não acontece, alguma coisa difícil e proporcional acontece com aqueles que simplesmente fazem dívidas propositais para não pagar. Na época, meu amigo, o camarada, quando ele faz uma dívida, imediatamente a sua família estava empenhorada. Então, os camaradas tinham direito de chegar lá e pegar a mulher e os filhos e só saem da prisão no dia que você pagar. Você pensa o desespero da família quando o pai ou o chefe da casa fazia uma dívida. Meu amigo, camarada, meu Deus do céu, vai sobrar para mim. Eu falei, pois é, todo mundo gosta de ter a dívida perdoada. Mas aquele camarada pegou alguém no caminho e tinha uma dívida 600 mil vezes menor e disse, você paga até o último centavo. Alguém, amigo do rei, chamou o rei e disse, viu, o camarada está fazendo isso. Ele chama, você não teve capacidade de perdoar alguém 600 mil vezes menores do que devia para você em relação àquilo que você devia para mim. Você recebeu uma bênção 600 mil vezes maior e não conseguiu passar essa bênção adiante? Pois agora você fica na prisão até você pagar tudo que deve. É impressionante como isso é uma exortação da dificuldade que todos nós, às vezes, aqui e acolá, podemos ter no exercício da nossa espiritualidade de não afastarmos o bode para bem longe de nós. Deus não quer nenhum bode perto de nós, irmãos. Um é para morrer e o outro é para mandar longe.
Se alguém pisou na bola, e não é difícil alguém errar conosco, como não é difícil a gente errar com alguém. Na verdade, perdoe e varra eternamente para longe o erro das pessoas. O dia mais importante que havia no meio do povo de Israel era chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. Yom Kippur. Eu acho, sem querer ser judaizante, mas que a gente precisa voltar na igreja a dias importantes como esse de Yom Kippur. Isso era tão forte no Antigo Testamento que de 7 em 7 anos, se alguém tinha dívida, zera, não é para ninguém, você não ficar com ninguém amarrado com você. Então, já que a gente gosta, é por isso que eu disse que efeitos e desafios da redenção. O efeito todos nós gostamos, agora o desafio você entendeu, né? Então, quem é que não consegue comemorar o Yom Kippur na sua vida pessoal? Aqueles que não sabem varrer para longe o pecado dos outros. Aí vão caindo em amargura, em rancor, em mágoas, e as pessoas vão se tornando cinzas, vão se tornando azedas, as relações não são amáveis, e a pessoa começa a ter enormes dificuldades de relações com os outros, porque a impressão que dá é que o Yom Kippur passou bem longe da vida de alguns. Creia para a sua redenção, perdoe para a sua convivência e fale dessa eterna redenção para outras pessoas. Diz Paulo, esse é o terceiro desafio lá em Antioquia. Tomai, irmãos, pois, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O que Paulo estava falando? Paulo estava se referindo desse Yom Kippur. Então, ele não só recebeu esse pecado, esse dia de perdão, ele não só foi remido pelo sangue de Jesus, mas agora Paulo também é perseguido e morto, porque ele vai adiante falando deste, que era o sangue de Jesus derramado em favor deles, e derramado em favor dele e em favor de muitas outras pessoas que precisam ouvir que Deus só se torna favorável exclusivamente pelo sangue de alguém. E tem que ser um sangue perfeito. E só tem um na face da terra e que nem habita mais entre nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, o desafio não é só de acreditar e nem de varrer para longe, que é bastante desafios para nós. Mas o desafio também é eu e você, literalmente, falarmos dessa redenção. Quem for redimido, que é mau, e todos nós o somos, sabe da importância de depositar e dizer, graças a Deus, um bode aqui, um sangue foi derramado, como ilustrativamente os bodes do Antigo Testamento. Senhor, me dê graça para varrer para longe aquilo que as pessoas erram contra mim, mas Senhor, também me dê graça para eu falar dessa redenção, porque muito obrigado, porque foi dela que eu fui remido, e através dela que o Senhor agora é favorável a mim. Por isso que eu disse que ia falar só duas coisas, porque todas elas são importantes. É importante a gente trazer de volta os Yom Kippur. A igreja precisa comemorar o dia mais importante na espiritualidade do povo de Israel, era o dia da expiação. Se a gente entendeu isso, a gente deve ter corações limpos, ainda que outras pessoas tenham feito coisas contra nós, limpos, para que as nossas relações fiquem limpas. Segundo e último, efeito e desafio da redenção é a capacitação. Isso depende de como nós leremos os dois versos que eu passo a ler, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Prudência significa entendimento, literalmente, no texto, tá bom? Então, alguém tem prudência porque tem entendimento, essa é a ideia. Mas o termo que aparece lá é entendimento. Então, Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Nunca um povo foi perdoado e deixado à própria sorte. Eu vou enfatizar isso, porque sair disso aqui a gente corre um risco de entrar em sérios problemas no exercício da nossa espiritualidade. Preste atenção. Nunca um povo foi só, entre aspas, esse só, perdoado e deixado à própria sorte. Deus não fez isso com ninguém nunca.
Nós somos perdoados e também capacitados ou dotados. Digamos que no aspecto negativo da redenção, na verdade é o perdão, o afastamento para bem longe. Mas o aspecto positivo da redenção é a capacitação, agora a aproximação de Deus. Então, o perdão para longe os nossos pecados, a capacitação. Deus então vai se aproximando de nós através dessa capacitação que Ele nos dá. Isso se dá pelos dois termos que aparecem no verso 8. Sabedoria e entendimento. Há dois entendimentos sobre, não o que significa sabedoria e entendimento, mas sobre a quem se aplica. Sabedoria e entendimento se aplicam a Deus ou sabedoria e entendimento se aplicam aos homens? Esses são os dois entendimentos do texto, ok? Sabedoria e entendimento se aplicando a Deus, veja que Deus poderia falar ou dar a nós da sua riqueza, mas Ele não dá da sua riqueza, diz o texto no verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua riqueza e não da sua riqueza. Uma pessoa rica pode dar, tem $1 bilhão e dá R$100 para nós. Isso é dar da sua riqueza. Agora, dar segundo a sua riqueza é dar proporcionalmente aquilo que você tem. Aí mudou completamente, ok? Então, esse é um dos entendimentos que existem, que aquela sabedoria e entendimento significam que o método de Deus em abençoar o homem seria este método expressando a sua sabedoria e entendimento, a sabedoria e entendimento de Deus. Deus é sábio e entendido o suficiente, que Ele sabe daquilo que nós precisamos, e a maneira de expressar a sua sabedoria e o seu entendimento sobre aquilo que nós precisamos se deu historicamente no desenrolar do método da salvação, da morte de Jesus Cristo. Então é olhar para a morte de Jesus Cristo e dizer: rapaz, Deus é sábio e entendido, não é brincadeira, olha só o que nós precisávamos e como Ele, louvado seja o nome dele, porque tem que ser alguém de muita sabedoria e entendimento para poder pensar em circunstâncias como essa. Então, um animal morrendo em substituição de maneira pictórica e alegórica para que nós visualizássemos, desde o Antigo Testamento o povo visualizou o que Deus ia fazer, Ele sempre mostrou, eram muitos animais que eram imolados, o povo estava vendo, meu Deus do céu. Então, este método de Deus pedagógico é que expressam a sabedoria e o entendimento de Deus. Alguns entendem que, então, esse texto se refere à sabedoria e entendimento de Deus. Muito bem. Eu acho que está correto. Mas o outro também não está errado. Essa sabedoria e entendimento diz respeito àquilo que Deus fez ao homem, derramou sobre o homem. Isso aqui é importante. Na verdade, sabedoria e entendimento seriam dois termos que demonstram aquilo que Deus transmitiu aos seres humanos para que eles conhecessem a sua vontade. Deus não somente, então, segundo esse entendimento, perdoa e remove os nossos pecados, mas Ele dá à igreja recursos de sabedoria e entendimento para entender o que Deus fez, para obedecer o que Deus fez e para obedecer os mandamentos daquilo que Ele pede para que façamos. E esta forma de derramar sobre a sua igreja sabedoria e entendimento, Ele o faz de maneira generosa, abundante, proporcionalmente ao que Ele tem. Deus não dá R$100 de sabedoria e entendimento para nós. Deus dá sabedoria e entendimento para os remidos, os redimidos, proporcionalmente ao que Ele tem. O que significa que se Deus tem muito, aqueles que receberam também têm muito. É por isso que a Bíblia diz que Deus derramou abundantemente sobre a igreja. Não trate a igreja como se ela não fosse aquilo que Deus fez com ela. Um bando de gente ignorante, que não sabe absolutamente nada. Não foi isso que Deus fez com a igreja. Nós éramos assim, nós éramos ignorantes, estávamos absolutamente longe, mas quando a graça de Deus é derramada, os nossos olhos se abrem, nós recebemos na conversão, melhor dizendo, abre aspas, regeneração, esse é outro assunto, mas nós recebemos de maneira abundante sabedoria e entendimento. A igreja sabe sim que as coisas que Deus quer, a vontade de Deus executada na história e quais são os desafios de Deus para cada um de nós, porque Ele deu isso à igreja na sua conversão. Deus não deixa seu povo num vácuo espiritual, mental ou moral. Nunca fez isso. Deus salva e agora, se vira aí agora um monte de gente ignorante que não sabe nada. Deus não faz assim. Deus é bom, irmãos.
Deus resgata e diz, agora eu vou te dar algo que você vai precisar para ser meu filho. E ele faz isso, diz o texto, abundantemente. Ele dá sabedoria e entendimento de acordo com as riquezas da sua graça. Deus, preste bem atenção, inunda as almas dos crentes. Na conversão, /regeneração, eu vou falar só conversão a partir de agora, estou pressupondo regeneração, não interessa, mas Deus inunda as almas dos crentes no início da sua vida espiritual. Inunda, irmãos. Pela graça, os crentes têm fé. Não tinham, mas agora têm. Pela graça, os crentes têm amor. Não tinham, mas agora têm. Pela graça, os crentes têm sabedoria e entendimento. Deixa eu tentar usar paralelos para ajudar a gente. O fruto do Espírito. Na conversão, nós recebemos o Espírito. Mas Deus manda que a gente se encha do Espírito. Mas ele já não deu? Por que ele não dá logo de maneira... Aquilo que ele deu não elimina agora do patamar inicial aquilo que nós precisamos fazer na nossa relação com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo? Sim. E precisamos encher dele? Sim. Deus nos deu o Espírito Santo de maneira abundante? Sim. E agora ele diz que a gente precisa buscar a abundância do Espírito? Sim. As duas coisas não são excludentes da igreja. Deus dá e diga para a igreja, agora busque. Isso. Deus deu fé à igreja? Claro, a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da fé. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, jamais teríamos fé por nós mesmos. Deus, então, derrama fé no nosso coração. E agora ele diz, agora creia e desenvolva a sua fé? Sim. É ele que deu fé? Mas ele que deu fé diz para a gente exercer a nossa fé diante dele, porque isso se dá através do exercício das faculdades espirituais, como diz Hebreus capítulo 5? Sim. Então, Deus me deu fé e eu preciso exercer a minha fé e desenvolver a minha fé. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz o Senhor. Mas a salvação vem dele. E a fé também. São excludentes? Nunca foram. Sabedoria e entendimento. Deus derrama sabedoria e entendimento e inunda os nossos corações na conversão? Sim. E agora a gente precisa desenvolver essa sabedoria e entendimento? Sim. Agora a gente vai desenvolver aquilo que a gente tem. Eu usei esse argumento e não preciso ir muito longe. Quando alguém disse que... Aliás, eu vou resumir aqui. Você não consegue ensinar um animal para falar, porque o animal não tem a fala ou elemento fonético inato nele. Mas o ser humano tem. Então, você só consegue desenvolver algo no ser humano daquilo que ele já tem. Pegou aí o raciocínio? Essa é a ideia. A gente só consegue desenvolver o fruto do Espírito porque já temos. Só consegue desenvolver a fé porque já tem. Só consegue desenvolver sabedoria e entendimento porque a gente já tem. Para as traduções. Tradução de Lutero, ele optou, eu acho que as duas possibilidades estão contempladas no texto. Tanto dizendo que isso se refere ao que Deus tem na sua sabedoria e entendimento, e que ele, na sabedoria e entendimento dele, a gente consegue perceber essa sabedoria e entendimento pelo desenrolar do plano de salvação, mas isso também se refere ao que Deus faz com a sua igreja, derramando e inundando na alma dos crentes a sabedoria e entendimento que eles vão precisar para poder entender a sua palavra. As traduções dizem assim, Lutero, tradução alemã de 1912, o que nos aconteceu em abundância através de todos os tipos de sabedoria e prudência. Olha só, Lutero está pegando aquela primeira parte de que a sabedoria e prudência, o entendimento se referem a Deus, no seu método que ele se desenrolou. Agora a ênfase derramada sobre nós. Versão transformadora, hein? Olha lá. Porque essa versão transformadora de Abacuque errou, né? Você lembra disso, no Et Messias lá. Generosamente derramou sua graça sobre nós. Generosamente derramou sua graça sobre nós. E com ela, a sua graça, toda a sabedoria e todo entendimento. E ele pegou agora o outro lado. Pegou? A sabedoria e entendimento que Deus inunda a alma dos crentes na conversão. A Reina Valera, a espanhola, né, que nos fez abundar em toda a sabedoria e entendimento. O que significa que Deus não remiu um povo e deixou esse povo à própria sorte. Deus redime, lembrando que é um sangue que precisa ser derramado e outro bode para levar para longe os nossos pecados. Eu devo colocar a minha fé nele, mas eu também preciso aprender a varrer para longe a esses pecados que as pessoas cometem sobre mim e falar dessa redenção para outras pessoas, porque só Deus pode ser favorável a alguém por intermédio do sangue de Cristo. Então fale do sangue de Cristo se você espera a redenção dos outros. Tem gente que espera a redenção dos outros e não fala do sangue de Jesus Cristo. E por um acaso pode existir propiciação sem o sangue?
Ninguém pode ser redimido senão pelo sangue. Ninguém. Zero. Zero possibilidade. Então, se você quer a redenção de alguém que deve, não seja como as filosofias, sociologias e psicologias que tem por aí que dizem que o ser humano ele não deve. Esse é o problema. Tem muita gente que acha que o ser humano deve mais ou menos. O ser humano deve, irmãos. E ele só vai pagar essa dívida ou assim, ou pessoalmente não vai pagar nunca e vai para o inferno. Sabedoria e entendimento, olha que interessante. Agora sim vamos entender. Sabedoria e entendimento, então Deus remiu um povo e derramou de maneira abundante sobre ele, mas sabedoria e entendimento em geral se referem ao conhecimento seguido de habilidade de aplicá-lo de maneira correta. Né? Estamos juntos aqui? Significa que a pessoa tem conhecimento de alguma coisa, sabedoria, e a habilidade de aplicar corretamente essa coisa. Então, Deus derramou de maneira abundante sobre a igreja esse tipo de conhecimento. Deus concedeu conhecimento e a habilidade necessária para conhecermos e fazermos a sua vontade. Sabedoria, capacidade de aplicar o conhecimento e usar dos métodos mais eficazes e legítimos para esse fim. Deus deu isso para a igreja. Entendimento é o resultado de colocar a mente em Cristo. Preste bem atenção, porque ele vai dizer que tudo vai convergir em Cristo. E eu vou te dizer que nada faz sentido sem Cristo. As aplicações aqui são inúmeras, né? Eu que não quero entrar, mas quem bom entender, eu já estou dando só para bater o pênalti. Tá? Eu não vou entrar em algumas que eu vou deixar aberto aqui. Né? Mas tudo só faz sentido em Cristo. Não é só lá na plenitude dos tempos. Continua fazendo sentido agora somente em Jesus Cristo. Então, sabedoria e entendimento são sinais da graça de Deus na vida de alguém. Como é que se sabe que alguém foi agraciado por Deus? É só olhar, tem sabedoria e entendimento? Não, então isso aqui tem alguma coisa errada. Ou não tem graça, ou se tem graça, tem má vontade de exercer a graça que foi derramada de maneira abundante sobre ela. Porque sabedoria e entendimento são sinais celestiais da graça de Deus na terra. Isso lá no Antigo Testamento havia sido dito por ímpios. Diz o texto assim: guardai e os cumpri-os, porque essa é a vontade de Deus, e isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Perante os olhos dos povos, que ouvindo isso que Deus está mandando vocês fazerem, dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 4, se nós ouvíssemos a vontade de Deus, até os povos que não obedecem a Deus veriam através da proximidade e justiça desses mandamentos que aqueles que assim obedecem de maneira voluntária aquilo que Deus está mandando, são pessoas sábias e inteligentes. Deuteronômio capítulo 4, não é só em Jesus Cristo. Sem sabedoria e sem entendimento, os efésios eram ignorantes nas suas práticas, imprudentes e tolos nas suas crenças e erravam na cegueira e vaidade de seus pensamentos. Sem Cristo, nós não somos nada, irmãos. Com Cristo, nós nos somos purificados como verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. A graça de Deus é quem muda isso. Pela graça, os crentes são dotados de sabedoria e de entendimento. A sabedoria e entendimento, então, são dados para dotar a igreja daquilo que ela precisa para entender a vontade de Deus. Aplicação. Louve a Deus pela sabedoria e entendimento que existe no próprio Deus, manifestando no plano de salvação. Agradeça a Deus, não somente, entre aspas, somente, por lhe perdoar, mas também por lhe dotar, porque pessoas perdoadas e não dotadas seriam pessoas deixadas à própria sorte. Nós não somos assim. Deus perdoa e Deus dá capacidade agora para a igreja para andar como um verdadeiro perdoado. Eu não sei se você sabe, há uma comparação, né, da libertação do Brasil, entre aspas, isso aqui, né? Alguém diz até que a princesa Isabel assinou lá, mas assinou a lápis. Porque o que aconteceu de verdade foi que no Brasil, quando o pessoal deixou de ser escravo, eles saíram das fazendas e eles não sabiam o que fazer com a sua liberdade porque eles não haviam sido dotados para essa liberdade. Muitos deles voltaram para os seus antigos donos e diziam, agora eu quero continuar sendo escravo, voluntariamente. E aí agora, antes, o dono, entre aspas, dava lá
comida, remédio, casa. Ah, você votou? Pois agora eu vou cobrar comida, vou cobrar o remédio, vou cobrar. Agora o cara ficou devendo pior, a situação dele ficou pior. Irmão, ser liberto da escravidão sem dotação é um baita de um abacaxi para nós. Seria. Porque Deus não faz isso. Deus dá liberdade e dota a gente para viver essa liberdade. Procure, então, desenvolver em você todas as formas de sabedoria e entendimento que você tem. Ajude outros redimidos a desenvolverem aquilo que ele já tem. E, literalmente, se Deus derramou o Espírito Santo sobre os redimidos, agora eles precisam desenvolver o fruto do Espírito. Deus derramou sobre nós sabedoria e conhecimento, e agora nós precisaremos desenvolver essa sabedoria e esse entendimento. E a única pergunta, ou uma delas pelo menos, legítima, que fica sobre cada um de nós é: mas se Deus dota a igreja de sabedoria e entendimento, como é que tem gente que diz, não entendo a palavra, continuo sem entender e não quero saber porque é muito difícil de entender? Então eu tenho dificuldade de entender esse tipo de dificuldade. Porque Deus não fez isso. Eu sei que ninguém é maduro, nasce maduro, mas nasce com condições para desenvolver-se até a maturidade. Então aquilo que você já tem no nascimento, desenvolva, irmãos. E aqueles que são líderes da igreja, não trate a igreja como se ela não tivesse aquilo que Deus deu. A igreja tem. Deus deu isso. E deu de maneira abundante, proporcionalmente à riqueza que existe nele. Então o que é que existe na igreja? Um monte de pessoas redimidas, que varreram para longe os pecados, Deus varreu, e que agora têm sim todas as condições para desenvolverem sabedoria e entendimento. Se não desenvolvem e foram agraciadas para desenvolver, bom, aí só tem uma outra opção, eu vou deixar para a gente pensar qual seria essa. Mas em obediência, o que cabe é a gente redimido, ajudando o redimido a desenvolver aquilo que Deus deu para todos nós. Esses são apenas os dois, mas já é bastante coisa que eu disse para vocês. Efeitos e desafios da redenção. O primeiro efeito e desafio é o do perdão, e o segundo efeito e desafio é literalmente da dotação. Como perdoados, coloque a sua fé, varra para longe e fale dessa redenção. Como pessoas dotadas, agradeça a dotação e desenvolva essa dotação e abençoe outros que, como você, também receberam essa dotação. E se você ainda não se colocou diante de Deus, se coloque: mas eu ainda não fiz minha pública profissão de fé. Então faça, porque a sua pública profissão de fé deve ser exclusivamente reconhecer aquilo que só é possível obter de favorabilidade da parte do divino por intermédio do sangue de Jesus derramado como propiciação para nós. Deus só é favorável ao ser humano pelo sangue de Jesus. Agradeça pelo perdão e agradeça pela dotação. Trabalhe para afastar e varrer para longe os pecados, fale desse perdão e desenvolva essa dotação. Vamos orar? Vamos ficar de pé, pedir ao pastor Marconi que venha aqui, por gentileza, e ore por nós, agradecendo a Deus pela redenção em Cristo Jesus. Redimidos? Sim. Perdoados e capacitados. Simples assim. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, porque em Cristo Jesus temos o perdão para os nossos pecados, a santidade que o teu Espírito colocou, semeou dentro de nós e a capacidade para desenvolvê-la. Temos recebido toda sorte de bênção espiritual, toda sabedoria, toda prudência, toda inteligência. E através, Senhor, do teu Espírito que habita nos teus filhos e filhas, da tua palavra que é luz, e também pelo benefício decorrente dos dons que o Senhor distribui ao teu povo, inclusive o dom de ensino, o dom profético, nós temos o discernimento espiritual. Amém. Portanto, Senhor, dá-nos disposição para utilizar de forma apropriada esses bens, esses benefícios, esses recursos, para nos apropriar mais de Cristo, teu Filho, nosso Redentor,
e para compartilhar dessa boa nova com outras pessoas. No âmbito da nossa casa, no âmbito do nosso trabalho, na sociedade e também na igreja. Ó Deus, reconhecemos a nossa necessidade da assistência, da tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e tão bondoso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.